E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar padrão de beleza, tchau, mas relacionado ao aspecto da mídia. Nós já iniciamos uma abordagem acerca da mídia, qualquer coisa, acessa a plataforma, dá uma revisada nesse conteúdo, porque agora a gente vai falar realmente de beleza. Então foca na tela. Let's go. Padrões corporais e a mídia. O padrão corporal, influenciado pela mídia, desempenha um papel crucial nas relações sociais, afetando a autoestima e a percepção de si mesmo. Vamos marcar aqui a autoestima? Porque nós iremos abordar esse contexto do padrão corporal, né? Essa necessidade estética de se sentir belo, mas como isso vai afetar a sua autoestima, a sua percepção sobre si mesmo, ok? Então, avançando. Compreender essas implicações é fundamental para analisar como as interações sociais, vamos marcar mais uma, interações sociais, são moldadas pela aparência física e pelas expectativas sociais. O tópico social está muito presente e aqui é relacionado ao aspecto físico. Educação física é uma análise, é um conhecimento sobre físico, corpo. Essa aparência física é a parte física, parte corporal. Então a nossa percepção aqui vai ser sempre voltada e direcionada para como o nosso corpo se apresenta e o que seria belo relacionado a ele. E esse belo está relacionado ao quê? Aos aspectos sociais. Sociais, o corpo e a sociedade. Como a sociedade demanda que o seu corpo seja, como é que ele busca moldar e formular e rotular determinados corpos e direcionar para que tipo de corpo seria adequado e padronizado para aquela sociedade. Conseguem começar a compreender as correlações, certo? Se não, avança mais um pouquinho que aí você vai começar a entender ainda melhor. Então aqui a gente vai abordar agora os padrões estéticos contemporâneos, né? Os padrões de beleza são conjuntos de normas estéticas que procuram definir como o corpo e a aparência das pessoas devem ou não ser, né? Então aqui, é definição sobre o corpo e do que deve ou não ser, tá bom? Apesar de haver atualmente um grande debate sobre a importância de um conceito de beleza mais diverso, olha essa palavra aqui, mais diverso. Qual é o direcionamento? A gente começa a entender que não existe um tipo de beleza, um padrão corporal específico delimitado. Existe uma diversidade. A gente começa a debater, a gente começa a discutir, a gente começa a ampliar a nossa perspectiva de tipo, opa, não venha dizer que esse corpo não é o adequado, porque a gente começa a observar a diversidade corporal. Porém, isso ainda é debate. Então vamos avançar. Um conceito de beleza mais diverso e inclusivo. Certas imposições parecem se intensificar com o passar do tempo e as consequências da busca por um padrão se tornam cada vez mais graves. Então, o que a gente está observando aqui? Temos discussões, né, debates acerca de padrões de beleza. A gente consegue observar que há sim uma diversidade, porém ainda é uma problemática persistente e que essa insistência em padronizar, em rotular, gera consequências, sim, ao aspecto da saúde, porque a gente já observou que a saúde é muito mais do que a ausência de saúde. É uma perspectiva é uma ausência de doença, perdão. É muito mais que a ausência dessa doença. É uma perspectiva em que você, para estar saudável, vocês têm que estar pleno de si. E essa plenitude vem com a autoaceitação, com esse autocuidado, com essa perspectiva de estar bem mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, é uma gama bem mais ampla do que apenas a ausência de doença. E por essa padronização, essa imposição ser muito ferrenha em relação ao indivíduo, e isso acaba afetando a sua saúde, porque ele começa a ficar com baixa autoestima, essa perspectiva de tipo, eu não sou adequado, eu não sou bom, eu não sou bonito, e isso vai afetar todo o seu arquétipo de saúde. Ok? Compreendido até aí? Então vamos avançar aqui, A gente tem 3 tópicos a abordar que vai estar relacionado e começa a gente fazer entender melhor ainda os padrões estéticos. O primeiro, que é o padrão de fato relacionado aos influencers e ao biotipo. Quais seriam os elementos que eu poderia
direcionar para você entender o que é essa padronização relacionadas ao influencer e relacionadas ao biotipo. Primeiro, o influencer seria aquele de influenciar de fato. Então, o padrão é aquele. Vou me candidatar a uma vaga de modelo. Existe um padrão. São todos longilíneos, magros, corpos perfeitos para aquela profissão, para aquele direcionamento. A influência é para ser determinado profissional, para ter determinado cargo, eu preciso seguir o que os outros seguem, fazer o que os outros fazem e ser igual aos outros são. Qual é o ponto principal aqui dessa influência? É influenciar você a ser igual a outro. Esse é o primeiro direcionamento acerca dos influencers. O segundo tópico é o biotipo. E o biotipo nada mais é do que uma perspectiva geral, aí realmente é padronizada, mas é uma padronização generalista. O que eu quero dizer? Determinado tipo de corpo tem determinado tipo de característica e essa característica padroniza ele em determinado segmento. No biotipo, por exemplo, são 3. A gente já abordou isso em aulas anteriores, mas aqui vamos só relembrar, tá? Temos os ecto, vamos só colocar aqui ecto. Temos os endo e temos o meso. Qual é a característica de cada um? Ectomorfos são corpos longilíneos e magros. Quem tem esse biotipo, quem tem essa característica de ter um corpo mais longilíneo e magro, é um biotipo corporal, ectomorfo. Mesomorfo é um corpo mediano, ali meso, é nesse sentido, de compreender que é um corpo com a estrutura muscular um pouco mais aparente, mas um corpo mais mediano. E o endomorfo é um corpo com uma característica mais robusta. Corpos endo seria relacionados à gordura, então é um corpo com mais estrutura de gordura e tudo mais, é um corpo um corpo grande, né? Corpo maior, mais estruturado. Então é esse o direcionamento que a gente começa a fazer de uma padronização de um biotipo. Mas essa padronização, ela não é uma imposição, é só uma organização acerca da característica do biotipo, dessa característica realmente corporal. Ok? Compreendido até aí? Vamos avançar mais um pouquinho? Já no aspecto, a gente abordou aqui do padrão, né? Já no aspecto da estética, nós teríamos uma correlação com o belo. O que a gente tem para falar sobre esse tópico? O que é belo? Aqui a gente já faria uma abordagem filosófica acerca do que é belo. Belos aos olhos de quem vê. Tem gente que vai enxergar a beleza com determinado tipo de característica, tem gente que vai ver a beleza interior, tem gente que vai buscar fazer uma perfeição e entender que o belo é aquela estrutura. Não, filosofando, né? Aqui temos a idealização da perfeição. É entender que o belo vai ser de acordo com aquilo que agrada a quem olhar. É basicamente isso. Uma percepção filosófica é entender que o belo não necessariamente tem que ser rotulado, porque essa rotulação vem daquele aspecto social que a gente já viu da imposição de dizer que determinado corpo tem que ser assim, mas a depender da cultura, a depender da sociedade, esse olhar vai ser distinto. Então, de forma filosófica, entender que o belo vai muito além do aspecto físico, vai do aspecto de quem olha. É uma questão do outro e não de si de fato, ok? Então, a gente entende aqui um pouquinho o aspecto da estética. E já na contemporaneidade, seria um aspecto do perfil social que tem alterações históricas. Qual é o direcionamento? A beleza, ela vai se adequando, mudando, adaptando, filosofando, porque a gente vai mudando a forma com que a gente enxerga, com que a gente vê o que seria belo. Essa adequação, adaptação, ela é evolutiva, ou seja, com o passar da história, a gente começa a entender o belo com um outro olhar, com uma outra perspectiva. De forma contemporânea, se a gente fosse fazer uma associação com espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? É nesse lugar de o que é que eu quero enxergar e o que é que de fato torna alguém belo. No filme da Branca de Neve, essa perspectiva do estético era uma coisa muito ferrenha da Rainha Má. Porém, o que era belo era a beleza interior, do que lhe faz ser bonito
é aquilo que constrói a sua persona, não só no aspecto físico, no aspecto pleno de si, não só a materialidade, mas o emocional, o sentimental, essa construção um pouco mais ampla do indivíduo, ok? É mais que um arquétipo físico, é mais amplo, tranquilinho? E aí, por isso que a Branca de Neve é a mais bela de todas. Então, vamos avançar. Aqui a gente tem uma linha do tempo, abordando esse aspecto acerca do padrão de beleza, uma evolução do tempo. Temos aqui a figura de Vênus, que faz uma alusão a corpos que são belos para que estrutura, para que pensamento, para que período histórico, ali um período em que a mulher era tida como mantenedora e construtora de uma sociedade, porque é ela que produz a prole, né, ali, os filhos. Então, é essa construção e evolução. Então, vejo que ao passar do tempo, temos uma diferenciação. Aqui a gente está vendo em uma análise de moda, mas o corpo da mulher, ele é moldado, ele é reestruturado, reinventado, mas sempre numa perspectiva de buscar agradar o período histórico que está vivenciando, ok? Então, a depender do que você queira evidenciar, do que você queira vislumbrar de fato, há um novo olhar e uma nova demanda, e essa demanda ela muda na forma de vestir, no comportamento e no aspecto físico de forma geral, ok? Tranquilinho? Vamos avançar mais um pouquinho? Aqui, ó. Normalmente, a mídia exerce um impacto significativo nas relações sociais, podendo promover tanto a aceitação, muito bem, quanto a pressão estética. Pressão. Então, aqui a gente já está abordando de fato como é que a mídia se insere dentro desse contexto. A gente sabe, tem um viés de aceitação, a gente começa a ver, eu não sou um esquisito, o único, nossa, não consigo ter identificação. Com as mídias, a gente consegue fazer essa troca, interação e identificação melhor. A gente começa a se aceitar porque a gente começa a ver iguais. Porém, também tem o aspecto da pressão, porque a depender do veículo que você utiliza, a pressão de esse é o padrão, entende? A gente já mencionou anteriormente, para ser bonito tem que ser magro, longilíneo e tudo mais. Então, essa pressão para ser perfeito, agora são corpos fitness, malhados, sarados e tudo mais. Então, essa demanda de ser igual ao outro é o que gera essa pressão social, tá bom? Pressão estética. É crucial considerar como esses padrões influenciam a autoestima e a autoimagem, refletindo a necessidade de um diálogo crítico sobre a representação. Aqui eu tenho uma ilustração de algo que está muito na moda e que agora o Instagram, por exemplo, que é a ferramenta que utiliza muito isso, começou a criar novas políticas de segurança, o que seria o quê? Os filtros. Os filtros nada mais servem como estrutura de padronização. Todo mundo com a mesma cara, todo mundo retocado, fazendo ajustes para poder se identificar. Só que é o que acontece, volta para mim. O que acontece? Essa identificação, padronização, gera um afastamento da realidade. Eu começo a me ver daquela forma, a me sentir daquela forma, e rejeitar o que de fato eu sou. Esse aqui sou eu, cara limpa, belíssimo, mas esse sou eu. Pois bem, então o que acontece? Essa padronização de tipo, isso aqui cara limpa e tudo mais, já com essa demanda de todo mundo com filtro. O que é a realidade? Será que todo mundo tem aqueles coraçõezinhos, aquela pele plena de porcelana, maquiagem sempre feita? Aquilo ali gera uma cobrança e obrigação de perfeição, perfeccionismo, mas também de padronização nesse sentido de todo mundo é igual. Não, nós não somos iguais. Essa diferenciação, essa diversidade é o que nos torna únicos e principalmente de entender e de se aceitar, tipo, isso aqui sou eu, isso aqui é verdade, isso é realidade e isso é belo. Então, essa demanda dos filtros, elas têm essa nova política para fazer com que você não crie uma desassociação de imagem, porque é isso que acaba gerando essa necessidade de você sempre estar pleno, perfeito ali dentro da rede social, sendo que se é um contexto da vida, e na vida você não é assim, porque você é assim, natural,
Porque ali, dentro daquele meio, dentro daquele veículo social, você teria que ser padronizado e diferente de quem efetivamente você é. Entende? Então, essa é uma das críticas relacionadas ao aspecto da rede social, além de outras, como essa demanda, pode focar na tela, além da pressão estética que você consegue observar em imagens em que muita gente fazendo cirurgias plásticas para se adequar ao padrão. É sempre uma visão disruptiva de quem você é, sempre informações relacionadas a corpos perfeitos, de como atingir essa perfeição, de como se o único corpo perfeito fosse a magreza e tudo mais. Então é nesse direcionamento, é nesse olhar que a gente começa a fazer uma crítica social, de tipo, vamos refletir, vamos pensar, será que essa demanda realmente ela deve ser cumprida no sentido de tipo, será que eu devo dar ouvidos a isso? É esse tipo de reflexão crítica que a gente deve fazer, ok? Compreendendo isso, só para a gente resumir aqui, ó. Temos o aspecto da pressão social, mas uma idealização corporal vem a padronização. É isso. Gente, todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser perfeito. E o perfeito é ser magro, alto, esquelético e tudo mais. E aí todo mundo, vamos seguir o filtro, vou fazer uma dieta aqui, vou perder todos os quilos. Porque aí você começa a querer seguir o padrão, porque teve uma pressão e essa idealização daquele aspecto temporal. Aqui, ó, ainda temos os danos à saúde com essa padronização. Distúrbios de imagem, né? No caso, temos bulimia, anorexia. Então, são situações que acabam sendo agravadas por essa pressão que gera a padronização social, no caso corporal. A compreensão e a consciência, elas são fundamentais. Isso aqui é fundamental, tá? E a gente entender o respeito à diversidade. Então, a gente sabe, sim, que a mídia tem efeitos, né, nas ações dos indivíduos, porque ela começa a fazer com que você siga e queira seguir algo, apesar de que, sim, tem um viés positivo de identificação. Existem corpos diversos, distintos. A gente começa a fazer essa discussão, esse debate, mas é importante a gente entender que, a depender de como isso aconteça, existe muito essa cobrança e pressão para a padronização, beleza? Tranquilo? Então, acho que a gente consegue fazer alguns exercícios aqui, algumas questões para ver se a gente assimilou de fato o conteúdo. Então, vamos focar na tela agora. Vamos lá. Ó. Questão número 1. Lê as afirmativas a seguir sobre padrões corporais e suas consequências sociais. Então, aqui a gente vai analisar e identificar se elas estão ok ou não. Esse aqui é o tópico 1, a gente não colocou aqui, mas só para você identificar. Vamos lá. Ó. O padrão estético contemporâneo é resultado de uma construção social e histórica que se transforma ao longo do tempo. Vamos ver mais uma vez? Ó. O padrão estético contemporâneo é resultado de uma construção social e histórica? O padrão contemporâneo, ele vem desse viés histórico, a gente já viu a parte da linha do tempo, a evolução histórica, então, sim, a gente pode colocar aqui que é verdadeiro. Vamos avançar e ver se a gente vai conseguir identificar qual é a questão alternativa certa. 2. A mídia exerce um impacto insignificante. Não é insignificante, não. Na formação da autoimagem dos indivíduos, não é insignificante. A gente sabe que a mídia, ela influencia bastante, significativamente. Agora, se é positivo ou negativo, aí fica aquela parte da reflexão que a gente já fez. Então, a gente já anula a alternativa 2. Alternativa 3. A busca incessante pelo ideal corporal pode gerar problemas na saúde física e emocional? Sim, a gente já falou que não é só no aspecto físico, né? O emocional, ele acaba entrando muito em questão. Então, a gente tem aqui a alternativa 3 também como certa. E a alternativa 4, o debate atual busca ampliar a diversidade e a inclusão nos conceitos de beleza. A gente abordou que a gente começa a discutir, a debater e entender que o belo não é só aquilo que é imposto da padronização. Tem esse aspecto de entender que os corpos são diversos. Então, aqui também está certo. Então, temos como certa a alternativa 1, 3 e 4 e o gabarito, alternativa C. Very good, very nice. Beleza, vamos avançar e conseguir fazer mais uma? Conseguimos sim, vamos lá. Questão 2. A mídia contemporânea desempenha um papel central na construção de padrões estéticos, influenciando a percepção corporal e impactando diretamente as relações sociais.
Sobre os padrões corporais e sua relação com a mídia, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai fazer uma análise dos padrões corporais e das relações com a mídia. Ó. Alternativa A. A mídia promove exclusivamente a aceitação... Ai, meu Deus, exclusivamente a aceitação da diversidade. A mídia diz, eu aceito todo mundo, é só isso, eu quero diversidade. A mídia faz isso? Não, eu quero gente belíssima. Vamos fazer filtros para que todos fiquem iguais? Então a gente já sabe que a alternativa A está fora. Alternativa B. A busca por padrões estéticos midiáticos fortalece a autoestima. Fortalece a autoestima e reduz os danos à saúde. Eu quero todo mundo perfeito, todo mundo padrão. Isso vai fazer com que a sua saúde, já melhore, né? Alternativa B, fora de questões. Alternativa C, a imposição de padrões corporais pode causar danos à saúde e prejudicar a autoestima dos indivíduos. Perfeito, isso aborda bem completinho tudo que a gente mencionou. Essa obrigação, essa pressão, da padronização gera danos à saúde. E a saúde vai ser bem mais ampla do que esse aspecto do corpo. Vai ser uma coisa, um arquétipo maior. Ok? Então já temos como gabarito essa, vamos ver a D. A idealização de corporais na mídia são neutras, elas não são neutras, e a E, a pressão social pode se adequar aos padrões corporais midiáticos, se diluiu com o tempo, não, nada a ver, então o nosso gabarito é a alternativa C, de fato. Beleza? Tranquilo? Então acho que, por enquanto, sobre padrão corporal de beleza, né, relacionados à mídia, eu acho que vocês conseguiram captar a ideia, a mensagem geral. Ficamos por aqui, nos vemos em uma próxima. E é isso, até mais, seus belos. E é isso, tchau, tchau.